sou nordestina e eu saí praticamente do lixo para o luxo depois que eu comecei a praticar as técnicas que ensinam pela internet, né? Como todo mundo sabe, tem muitas técnicas que tá rolando por aí. E se você acredita em alguma delas, pratique, porque isso faz diferença. Eu pratiquei várias técnicas de Ho'oponopono, barra de Axe, de Arcturianos, de chama violeta, de Reiki, tudo isso eu pratico e eu sou grata, muito grata por essas energias na minha vida, né? E eu quero falar um pouco para vocês sobre o Saint-Germain, ou Saint-Germain, não sei bem como é que pronuncia, porque eu nunca vi ninguém pronunciando assim o verdadeiro nome, né? Porque a gente vê na internet, cada um pronuncia de uma maneira, como é em inglês, né? Então, depois que eu descobri o livro de ouro do Saint-Germain, eu fui estudar mais a fundo, né? Porque eu sou aquela, tipo, não sou muito Maria vai, assim, com as outras, eu gosto de ir lá no fundo para descobrir, né, as coisas. E quando eu descobri o livro de ouro de Saint-Germain, isso fez total diferença na minha vida. Porque, assim, ó, ele ensina coisas, ele ensina mais sobre o eu, sabe? Ele não ensina você a buscar fora, ele ensina você a acreditar no teu potencial. Porque quando você fala assim, ó, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, ou eu não posso fazer isso, ou eu não posso fazer aquilo, aquilo vai se implementar na tua mente, aquilo vai criar a tua realidade. E depois que eu descobri o livro de ouro do Saint-Germain, que ele fala ali que ele viveu vários anos e década, e cada década dessa ele vinha com a mesma imagem, com a mesma postura, aparentando ali um homem novo de seus 30, 38 anos. E sempre tinha uma pessoa bem mais velha, assim, tipo lá para os seus 80 ou 90 anos, que dizia assim, eu conheci esse cara quando eu tinha a idade dele em década tal. E a maioria das pessoas não acreditava, mas isso foi passando, sabe, de gerações em gerações e todo mundo falando a mesma coisa. Cada lugar que ele chegava sempre tinha uma pessoa idosa para dizer que viu ele com a mesma aparência há muitos anos atrás. E aquilo me chamou a atenção e eu fui estudar sobre isso. E lá eu descobri que o Saint-Germain, ele era considerado lá, né, o homem que tudo que tocava virava ouro. É tanto que dizem que na época o ouro era bem alto, era bem valorizado, e o ouro começou a perder um pouco de valor porque o Saint-Germain, tudo que ele tocava virava ouro. Qualquer materialzinho ali de ferro, de inox que ele pegava, ele transformava em ouro e dizia que era ouro legítimo. Isso era constatado por perito lá, para as pessoas estudiosas sobre o ouro, e que aquilo sim se tornava ouro legítimo. É tanto que uma vez ele deu um crucifixo lá para uma dama lá, né, uma mulher da sociedade de alto nível, ele deu um pingente, né, que era uma cruzinha para ela. E na hora ali ela aceitou por estar no meio da sociedade, aquela pessoa estranha chegou e deu aquele presente para ela. Ela aceitou para não fazer feio, né? Para manter a aparência, ela aceitou aquele pingente. E ali ela guardou. E passou anos, ela com aquele pingente guardado. E teve um dia que ela ouviu falar, depois de ela já estava já uma senhora já, né? Ela ouviu falar essa história que o Saint-Germain, tudo que ele tocava virava ouro. E aí ela, quando ela viu ele, ela já estava uma idosa, e ela viu ele e ela disse, não, eu conheço esse homem. Ele apareceu no meio de um evento que eu estava participando e me deu um pingente. Daí eu não sei o porquê, mas eu guardei esse pingente. Aí que ela foi lá, pegou esse pingente, levou no perito e constatou que era ouro original. Entendeu? Então eu comecei a pensar, uau, se tudo que ele toca vira ouro, então a partir de agora eu também quero tudo que eu tocar vira ouro. Sabe, gente? Então é assim, ó, quando você botar uma coisa na sua cabeça, não desista, não desista. Eu ainda não estou tocando para virar ouro, mas eu estou aqui criando esse conteúdo para que ele torne
real, para que ele vire dólares, para que ele vire dinheiro. E dinheiro é ouro, ouro é dinheiro. Entende? Então, assim, ó, aí eu botei isso na minha cabeça. Eu quero, eu posso e eu consigo. Se todo mundo que mudou a realidade, se todo mundo que mudou a vida delas estão dizendo que isso pode acontecer, então eu vou fazer isso acontecer na minha vida. Entende? Então, amanheci destinada, ou com o propósito de daqui para frente, tudo que eu tocar vai virar ouro. Porque eu quero, porque eu posso e porque eu consigo. Entende? Então daí eu fiquei pensando, eu vou estudar mais sobre o Saint-Germain. Estou baixando mais conteúdo dele na internet, mas já encomendei o meu livro de ouro do Saint-Germain e eu vou trazer para vocês aqui para mostrar quanto conteúdo rico tem dentro deste livro. E eu aconselho vocês, tem muito audiobook do livro de ouro do Saint-Germain, vocês podem pesquisar aí na internet, que tem conteúdos maravilhosos, porque tudo que ele ensina é sobre o eu. Eu posso, eu quero, eu consigo. Eu posso, eu quero e eu consigo. E eu estou praticando essa técnica, gente, já faz 5 anos. E eu posso falar para vocês, fez total diferença na minha vida. Depois que eu comecei a praticar isso, eu nunca mais eu fiquei, sabe? Nunca mais eu fiquei sem dinheiro. Mas eu não estava levando tão a sério que essa palavra, que essa frase era tão importante. Eu acredito nas coisas, mas a gente acredita em um certo grau, entende? Você está vendo as coisas mudando na tua vida, você está acreditando naquilo. E aí agora faz mais ou menos uns 15 dias que eu estou pensando nessa frase direto. Eu quero, eu posso e eu consigo. Eu já venho praticando ela desde 2020, mas não tão levando a sério. Mas agora eu olho para trás assim e eu vejo, essa frase foi ela que mudou a minha vida. E depois que eu comecei a praticar ela com constância, eu comecei a observar que nunca mais eu precisei contar moeda. Nunca mais eu precisei contar moeda. E uma coisa muito importante que eu fiz foi, quando eu trabalhava no hotel de camareira, eu recebia gorjeta e lá vinha bastante estrangeiro. E um dia, um estrangeiro, um casal, eu e mais outras gurias, a gente foi arrumar o quarto deles e eles esqueceram de virar ai meu Deus, eles esqueceram de virar a plaquinha aonde fala não perturbe. Entendeu? Porque se aquela plaquinha está virada ao contrário, está dizendo não perturbe, a gente não pode entrar para arrumar o quarto, né? E aí eles esqueceram, entraram para dormir e esqueceram de virar a plaquinha. E a gente chegou, passou o cartão, abriu o quarto. Quando a gente abriu o quarto, eles estavam lá dentro. Ainda bem que não estava fazendo nada de errado, né? Mas eles estavam lá dentro, né? E aí a gente disse desculpa, pedimos desculpa ali por ter invadido o espaço deles, mas a gente explicou o que tinha acontecido. E eles disseram, não, tá bom, pode ficar sossegada, podem arrumar o quarto que a gente vai sair. Aí eles pegaram e desceram, né, foram lá pra recepção e a gente terminou de arrumar o quarto. Quando a gente terminou de arrumar o quarto, a gente avisou na portaria que o quarto já estava livre e eles subiram. E ele deu gorjeta para nós. E essa gorjeta estava no dinheiro estrangeiro deles, né? E ele dividiu lá e pediu que a gente fosse trocar nas casas de câmbio, porque eles não tinham em real. E as meninas pegaram a parte delas e foram trocar. E eu não troquei a minha parte. Gente, isso já faz o quê? Ó, eu tenho 13 anos que eu tô casada, mais ou menos, deixa eu ver, foi aqui em 2008, por aí, que eu trabalhei nesse hotel. E até hoje eu tenho as minhas 2 notas de dinheiro estrangeiro. Eu nunca me desfiz dela, entendeu? E quando eu estava ali no hotel, eu sempre ficava me imaginando também viajando e fazendo trocas de dinheiro real por estrangeiro. E, sabe, é uma coisa atrás da outra que vai acontecendo na nossa vida e só na hora que você para pensar e falar, meu Deus, como isso faz diferença. Sabe? Porque dali, quando eu estava arrumando aqueles quartos, eu começava a imaginar eu dentro daquele quarto, eu dando gorjeta, eu viajando, eu fazendo isso, eu fazendo aquilo.
E aí, depois que eu descobri o livro do Saint-Germain, que isso já foi bem mais pra frente, que eu não tinha nem noção lá em 2008, que essas coisas se tornavam realidade quando a gente quer. E agora, sabe, lendo mais e mais e mais o livro do Saint-Germain, eu começo a ter mais certeza. Eu comecei a evoluir na maneira como eu fazia o serviço para ficar com mais qualidade, para ter mais entrega, para eu ter mais serviço. Desde 2008 eu tenho a minha costura em casa, aonde, assim, sabe, eu sou muito grata pelas mudanças que tem feito, pelo apoio do meu marido, sabe, também de estar ali me ajudando, me apoiando nas horas assim que eu pronta para chutar o pau da barraca. Então isso é muito importante. Mas o que eu vim mesmo trazer aqui para vocês é, depois que eu comecei a praticar essas coisas, nunca mais eu dependi de dinheiro do meu marido. Nunca mais eu precisei pedir para ele um dinheiro para comprar qualquer coisa, porque o meu não dava. Porque quando você começa a guardar o seu, você começa a dar valor. Entende? Eu nunca tinha ficado sem emprego, mas também eu nunca tinha dinheiro, porque eu não sabia o que era ter dinheiro. Sabe, eu pegava o dinheiro no final do mês, eu já ia lá, já estourava tudo, aí já comprava coisas fiadas, já comprava coisas no cartão, já comprava coisas no boleto, e ali no final do mês era o dinheiro entrando por um lado e saindo pelo outro, eu nunca tinha dinheiro. E depois que eu comecei a praticar isso aqui, comecei a aprender a ter dinheiro. Só que assim, só que você precisa mudar a tua mentalidade. Você precisa ouvir pessoas que já passaram por essa fase. Você precisa começar a pesquisar o investimento. Você precisa mudar 100%. A tua cabeça ela precisa sair daquele mundo que você vive hoje para você viver o mundo que você quer lá na frente. É por isso que as pessoas ensinam sempre: finja até que tudo se torne realidade. O que é o fingir? É você ficar quieta ali no teu canto, fazendo as tuas coisinhas ali na tua mente. Não, eu tô fazendo isso porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Entende? Então, isso é uma mudança. O que você vai, ó, quando você pegar R$2 e você colocar no teu potinho, você vai imaginar que aquilo ali é 2 milhões. Finja até que tudo se torne realidade. Começa a imaginar que esses R$2 que você guardou é 2 milhões. Não, eu tenho 2 milhões no banco. Começa a falar isso para você todos os dias. Eu tenho 2 milhões no banco. Eu tenho 2 milhões no banco. Vai dormir fazendo isso. Vá dormir com essa mentalidade. Mas guarde o dinheiro lá e não pegue o dinheiro lá. Porque aquele dinheiro, mentalmente, ele vai multiplicar. E você vai começar a ter ideias de como o dinheiro vir. Porque se você pega e coloca ele no pote, mas se você não vai fazer ele render, não vai adiantar nada. Entende? Você precisa ter um trabalho, algo que o dinheiro está vindo para você. E todo mês, quando o dinheiro chegar, tira 10, 15, 20 e vai colocando no teu potinho. Quando você já tiver R$1.000, aí sabe o que você faz? Você vai lá e coloca em uma poupança. Primeiro começa de pequeno, aí depois você vai lá e coloca numa poupança e começa a imaginar: não, eu tenho R$100.000 na minha poupança. No dia que você abrir a poupança, sabe, você volta o dinheiro e você começa a vibrar. Eu consegui fazer uma poupança. Começa a imaginar: eu tenho tantos no banco. Sabe, 100 mil, 200 mil, 300 mil, não importa, finja até que tudo aconteça. Se você é uma pessoa que gosta de arriscar na loteria, vai jogar. Mas primeiro tenha certeza que você tem dinheiro para poder manter aquele jogo até você ganhar. E começa fingindo que você já é o que você quer ser. Então, finja até que tudo se torne realidade, porque foi isso que eu fiz depois que eu comecei a guardar os dinheirinhos. Nunca mais eu fiquei sem dinheiro, porque assim, ó, eu vou ali, eu pego um serviço, 200, 300 peças, aí a pessoa paga ali 15, 16, tem peça que vem até de R$18, aí eu vou lá, eu costuro todas aquelas peças, eu devolvo, já tem dinheiro na minha mão, entende? Então você precisa ter algo que vai trazer o dinheiro para você, entende? E quanto mais você fizer, mais você vai ganhar. Tem mês que, não, esse mês eu quero tirar R$7.000. O que eu faço? De madrugada, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, quando eu tenho meu negócio em casa, eu sou livre para entrar e sair a hora que eu quero. Então, o que eu faço?
Eu vou lá, eu levanto 3, 4 horas da manhã, eu costuro até meio-dia, tiro uma soneca, volto para costura até 7, 8 horas da noite de novo. Por quê? Porque eu quero multiplicar, eu quero ganhar aquilo. Entende? Então é assim que se torna a realidade. E como esse é mais um dos vídeos que eu venho fazer, mas até agora eu não tinha levado muito a sério, entende? E agora eu não vou desistir porque eu quero, porque eu posso, porque eu consigo. Eu posso chegar aqui, sentar e fazer conteúdos ricos com as coisas que eu já passei, com as coisas que eu estou aprendendo. Eu posso trazer, sabe, o que eu quiser, porque eu quero, porque eu posso, porque eu consigo. Entende? Então, obrigado, obrigado e obrigado. E venha também multiplicar o seu dinheiro, venha também tocar e transformar em ouro. Segue o exemplo do Saint-Germain. Entende como que ele fazia, o que ele fazia, tá tudo dentro do livro. Ele ensina passo a passo como que ele se conectava com Deus. Porque você sabe que Deus é dono do ouro e da prata. Mas de onde vinha isso que o Saint-Germain tocava e virava ouro? Vinha de Deus. Como que ele fazia, o que ele fazia, não sei, mas era coisas de Deus. Então hoje, trazendo para a nossa vida, eu entendo assim, o que é tocar e virar ouro? Eu tenho um pedaço de papel, eu vou pegar esse pedaço de papel, eu vou desenhar uma roupa, eu vou cortar, eu vou pegar, vou botar em cima de um tecido, eu vou transformar em uma roupa. Para quem não sabe, sou eu que faço toda a minha roupa. Esse aqui eu ganhei, né? Esse aqui eu ganhei de uma pessoa muito querida. Esse aqui. Mas todo o resto aqui, da calça, tudo, fui eu que fiz. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei um pedaço de papel, desenhei uma roupa, coloquei em cima de um tecido, cortei, fiz isso aqui. Eu posso vender um casaco desse aqui por 200 ou 300 reais. E o que foi que eu fiz? Eu transformei em ouro. Entende? Eu transformei em ouro. Então, isso é tocar e virar ouro. Se você pegar o teu celular, fazer um vídeo, criar um canal, ser monetizado e ganhar dinheiro, o que você fez? Você transformou em ouro. Então, tudo que eu toco vira ouro. Esse é o significado do tudo que eu toco vira ouro. Entendeu? Então, tudo que você faz com as tuas mãos vai se transformar em dinheiro. Entende? A mentalidade, mas não, isso aí era mágica, porque ele tocava lá e virava. Como que ele transformava aquele metalzinho em ouro, eu não sei. Mas eu pego o exemplo de tudo que eu toco vira ouro para trazer para a minha vida e eu espero que traga para a vida de vocês também. E eu fico grata por essa consciência que eu tenho agora, nesse exato momento. E beijos e até o próximo vídeo. E me conta aí, você também está preparado para trocar em tudo e virar ouro? Ou você já está tocando em tudo e virar ouro? Deixa aqui nos comentários para mim saber como é que tá a mágica na tua vida. E beijos e até o próximo vídeo.